Dizem que quando você tá completamente quebrado emocionalmente, é como se a dor fosse física. E nesse momento eu precisava muito curar. Não só o que tinha acontecido algumas semanas antes da decisão de eu viajar para Bali, mas dos outros rompimentos que eu tinha passado meses antes. Eu estava fazendo um tratamento para depressão. Eu me sentia uma impostora na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Eu não me sentia suficientemente capaz de entregar para o mundo muito da percepção que o mundo tinha sobre mim naquele momento também. Ali, Bali era um sonho antigo, um desejo que eu já tinha escrito nas minhas metas há muito tempo. Era também uma oportunidade de uma cura, bem longe de tudo. Bali ganhou essa fama de curar a alma, por conta da cultura, da espiritualidade que é muito presente por todos os cantos e principalmente pelo cenário. Quando a gente se aproxima da natureza, eu tenho a sensação que ali a gente volta para nossa essência também. E foi durante essa viagem, num choque cultural tão grande e num mergulho ao que é a história da própria civilização, que eu entendi muitas coisas que talvez estivessem um pouco confusas demais na minha mente. Bali foi a primeira parada de uma viagem longa pela Ásia e pelo meu próprio mundo. Ao longo dos próximos episódios dessa série, você vai entender sobre a potência de uma mulher decidida. E talvez realmente eu tenha vivido meu próprio comer, rezar e amar, com direito a rituais típicos e aventuras completamente independentes. Vou dar uma andadinha para conseguir mostrar para vocês. Eu acabei de chegar então aqui no Co-Living. É também o principal coworking aqui de Ubud. Tem muitos hotéis aqui, hotéis super luxuosos. Hotéis, por exemplo, com a diária custando aí 6, 7 mil reais. Realmente surreais, no meio do mato. Mas eu decidi ter todas as experiências. Então, nos primeiros dias fiquei num lugar melhor, um hotel mais confortável, na verdade um hotel boutique. E hoje eu tô aqui então conhecendo esse co-living, porque muita gente que vem para ser nômade digital em Bali fica nesses lugares também. Diária mais acessível, em torno de 160, 170 reais, com algumas facilidades. Tem piscina, é super bem localizado, a parte interna do quarto também é bacana. É como se fosse uma casinha nesse co-living. Tudo é super bem cuidado, olha o capricho que eles têm. Deixa as toalhas aqui, as orientações, a cama super bem feita também. Uma decoração mais rústica, bem característica aqui de Bali, inclusive. Ali fica o café e o restaurante, a parte da piscina. Outros tipos de apartamento aqui, acho que esses são apartamentos mais novos, inclusive. Essas casas, essa arquitetura é muito característica aqui de Bali. Com esses detalhes em pedra, as portas sempre dessa forma, bem talhadas na madeira. Esse lugar que é conhecido como a capital cultural aqui de Bali, onde tem muita meditação, onde tem muito yoga. É um lugar mais tranquilo do que toda aquela loucura de Canggu. Já começa pela cidade, pelas ruelas daqui, que é tudo muito mais tranquilo do que na região de Seminyak, de Canggu, mesmo de Uluwatu. Muita vegetação. E aqui abriga a famosa Floresta dos Macacos. Assim como é na região de Canggu, aqui também essas vielas que dão acesso às outras partes da cidade. Porque eu vim por aquele caminhozinho ali, que era o que o GPS estava indicando, só que esse caminho você passa dentro da floresta, só que da parte de fora, que também tem muito macaco. Eu achei que só na parte de dentro ia ter muito macaco, mas na parte de fora também tem, e eu fiquei desesperada, porque eu tô com pochete, celular, com tudo.
Aqui então é a entrada para a Floresta dos Macacos, esse lugar sagrado. E a gente vai começar a ver um pouco do centro de Ubud. E só para dizer para vocês estão vendo tudo exatamente comigo, porque é a primeira vez que eu tô aqui. Eu não sei nem como é, não procurei imagens e a gente vai conhecer juntos. Muitas lojas de roupas, acessórios, souvenirs, bares, cafés, restaurantes. Bali é esse lugar super turístico, vive do turismo. Olha, essa parte aqui é bem local, com os warungs, esses lugares para comer, bem simples, devem ser bem baratos também. Eu tô me embrenhando em cada lugar, porque eu vou seguindo o aplicativo, o mapa, e às vezes leva para lugar nada a ver. Mas no geral funciona. Tô procurando agora um restaurante local, muito recomendado. É bem escondidinho mesmo, mas todo mundo fala dessa comida que é imperdível. Eles também têm aula de culinária, então a gente vai saber como é. Lugar simples, mas super bonitinho. Umas mesas aqui, parte do pátio ali também. Chegou a comidinha então, esse é o prato principal. E aqui um bolinho. Saladinha com broto de feijão, cenoura, couve, vagem. Gostosinho. Aqui é um cogumelo empanado. Esse eu amei. Bem delícia. Além da gastronomia, Ubud é conhecida pelos arrozais. É a parte de Bali em que a natureza fica ainda mais em evidência. Claro que esse é mais gourmet, é especial para turistas terem a experiência, conhecer. Então tem um restaurante, tem pessoal tirando foto, fazendo atividades, mas é muito bonito e bem diferente de tudo que eu já vi. A gente vai andando por ele até aquela parte de lá, o arrozal, dá para chamar assim? Aqui na Ásia, o cereal mais consumido é o arroz. A base da alimentação da maioria dos países é com arroz, especialmente aqui em Bali. O arroz é como se fosse um alimento sagrado também e tão importante nesse dia a dia dos balineses. Por isso, muitos desses campos, por todo o território aqui da ilha de Bali, e alguns que viraram esses pontos turísticos, então, para receber muita gente de fora que tem um interesse em ver esse cenário que é bem peculiar e que é muito bonito. De volta à região central, eu fui conhecer um dos lugares mais famosos mundialmente por conta do yoga. É um complexo imenso que tem muitas aulas diferentes, pessoas do mundo inteiro, é incrível. Você pode inclusive ficar hospedado por lá e ainda o lugar oferece tratamentos holísticos. Aqui é o Art Market. Vários produtos locais, artesanato. E aqui em frente a gente tem um templo também. Lindíssimo, aliás. Entrei agora aqui na parte interna do mercado. Tem muito artesanato, souvenirs, roupas, café, imã. Bem variado. Tem incenso, temperos, enfim, um mundo de coisas por aqui. Essa é uma das partes mais bonitas aqui em Bali. Eles são super religiosos e eles deixam muitas oferendas em agradecimento sempre. No comércio, em frente aos templos. Na parte da manhã, à tarde também. São muito dedicados. Aqui é o Palácio de Ubud. Só do lado de fora a gente já vê quão impressionante é.
cultura balinesa, rica em detalhes. Essas imagens esculpidas na pedra. Aqui quando entra no palácio tem que colocar a roupa perfeita. Depois coloca isso daqui. E tem um kimono ainda aqui. Meu Deus do céu, isso é simplesmente muito lindo. Inacreditável, eu tô assim sem palavras para esse lugar. Por todos os lados aqui em Bali a gente vê características muito próprias da arte balinesa. Eles têm uma forma de se expressar muito específica e é muito bonito. Então, pedras talhadas, madeira talhada, é tudo muito bonito e tudo fazendo referência aos deuses deles. Então, é uma cultura de muita devoção, de muita crença espiritual. Tanto é que em diversos momentos a gente vê também essas oferendas sendo colocadas na frente das lojas, do comércio, em frente aos templos. Eles se dedicam muito a essa questão religiosa. Mais um dia aqui por Ubud e hoje eu vou te mostrar a Floresta dos Macacos. Passando aqui, lado de fora, ó o macaco ali. Gente, eu tô muito corajosa, meu Deus. Só também tô corajosa porque tem essas duas pessoas aqui na minha frente. Qualquer coisa eu jogo eles e saio correndo. Esse é o lado de fora, aqui do parque. Andando no meio do parque, pedindo pro macaco vir dar oi. Olha isso daqui, bem na entradinha aqui do parque. Estão se divertindo, tá cheio de fruta ali. Ó, sai dali. Olha esse chiquitinho aqui, que pequenininho. Em Bali, os macacos são considerados sagrados, especialmente por conta do hinduísmo. Por todos os lados e em diferentes cidades, a gente vê os macacos como uma espécie de guardiões dos templos. Fofinhos, extremamente importantes para a cultura local e também para o próprio meio ambiente. Mas não se engane que esses macaquinhos não são assim tão dóceis. Em alguns lugares eles inclusive furtam os turistas. Mais uma refeição por aqui e hoje eu optei por um prato diferente que não é da cultura balinesa, mas que na Ásia está muito presente. É uma espécie de um noodle com caldo de galinha com vários temperos, super gostoso. O que temos aqui? Noodles, uma carninha, ovo, temperos, essa massinha aqui que é o won, muito delícia. Chegando aqui no Goa Gajah, que é a caverna, o templo dos elefantes. Tem já um comérciozinho, as vendedoras já tentam vender o sarong também, mas acredito que lá na frente vai ter. Não precisava ter comprado mesmo, eles adoram tentar vender algo que não precisa, que eles emprestam. Tem uma tradição que fala se beber essa água, seria a água da juventude também, da cura. Essa água que passa ali pela caverna. Aqui não achei tão bonito assim, tão bem conservado, digamos, mas a floresta é lindíssima. Cheguei então aqui no templo onde acontecem esses rituais de purificação. Esse é um templo muito importante aqui para Bali, é um dos mais antigos e que celebra toda essa questão da espiritualidade. Turistas podem participar desses rituais.
Ali vocês estão vendo o pessoal rezando, onde tem também as oferendas. Eu tô conhecendo esse templo no dia 24 de dezembro, então, apesar da maioria aqui não ser católico, muitos turistas são. Então, muita gente viajando também pela Ásia nesse período de férias. Tá tudo bem lotado. Ó, aqui é onde tem os lockers, banheiros que o pessoal troca. Aqui tem espelhinho. Já coloquei o sarong e agora tô indo pra onde começa o banho. Tem 3 partes, se eu não me engano. E já tem uma filinha hoje, tem bastante gente por aqui. Nesse templo, a água representa a purificação e é um dos lugares mais visitados em Bali. Tirthan Pool foi construído por volta do século X. Foi erguido em torno de uma fonte sagrada que, segundo a tradição hindu balinesa, seria em homenagem a um deus que levava os guerreiros para que tivessem as vidas restauradas. Hoje, um lugar bastante turístico, mas que ainda assim vale muito a visita porque é algo completamente diferente. Nos próximos episódios, a gente segue viagem pela Indonésia, conhecendo outras regiões e contando mais sobre a cultura, enquanto eu desbravo o meu próprio mundo. Foi justamente para aprender novos esportes, novas modalidades. Está na minha lista aprender a surfar. E hoje eu começo esse desafio.